Bem-vindos a mais um vídeo e calma, não precisa brigar. Hoje eu vou ensinar vocês aí do restaurante a como dividir a conta no restaurante. Então calma, respira, aumenta o volume, deixa no máximo, aumenta o brilho aí e prestem bem atenção. Eu tenho certeza que vocês pesquisaram aí para não parar de brigar. Cada um vai pagar também, tá? Relaxa, cada um vai pagar o seu de uma maneira justa. Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui B, que é o valor total. Eu tenho G, que é a porcentagem da gorjeta. Tá? Em alguns lugares aí você tem que dar uma gorjeta. E o T maiúsculo, ele é igual ao B, que é o valor total, vezes 1 mais a gorjeta, ou a taxa de gorjeta, tá? Então a gente tem que ter o seguinte, ó. O NP, o NM e o NR eu chamei de... Esses P, M e R é pobres, pessoas de classe média e pessoas ricas, tá? Todo mundo que tiver aí ou é pobre, ou é médio, ou é rico, tá? Ou só ricos, ou só médios, ou só pobres. Então a gente tem aí 6 combinações distintas. Mas vamos lá. Eu chamei de NP o número de pessoas pobres, NM o número de pessoas de classe média e NR o número de pessoas ricas. E o N, ele vai ser igual, né, ao número de pessoas pobres mais o número de pessoas médias mais o número de pessoas ricas, ou seja, esse N sozinho aqui sem nenhuma letra. E eu tenho também o W. O W são os pesos, porque se o cara for rico, ele não vai pagar a mesma coisa que um pobre. E se o cara for de classe média, ele não vai pagar o mesmo que um rico. E assim sucessivamente, né? Então, cada letrinha dessa aqui, ó, o WP, que é o peso do pobre, o peso do médio e o peso do rico, vai ter valores distintos. Já coloquei aqui os valores para vocês, ó. O peso do pobre é 0,5, o peso do médio é 1 e o peso do rico é 2, ok? E temos também um W, que é o W maiúsculo. Ele é encontrado da seguinte forma: NP, que é o número de pessoas pobres vezes o peso das pessoas pobres, mais o número de pessoas ricas, o número de pessoas médias vezes o peso do médio, mais o número de pessoas ricas vezes o peso dos ricos, ok? Então, quanto que cada um vai pagar? Está aqui a fórmula de cada um, ó, o pago por pobre, né? O valor pago pelo pobre. Vai ser T, que seria o total, né, a ser pago, vezes o peso do pobre dividido pelo W grande, tá? O valor pago pelo médio é o valor total vezes o peso do médio dividido pelo W grande. Então, P, o valor pago, né, pelo rico vai ser T, que é o total, vezes o peso do rico dividido pelo W, ok? Então, vamos lá. Eu vou supor, tá? Vocês vão fazer com os dados daí do restaurante. Aqui eu estou trazendo um exemplo genérico para ensinar a calcular, porque eu não vou saber quem é que está aí, quantas pessoas estão aí. Mas vamos lá. Se você não sabe quantas pessoas tem aí, eu vou responder o mais rápido possível. Coloca aqui nos comentários quantas pessoas tem. Se você não souber fazer o cálculo, eu tento fazer o mais rápido possível se eu ver o comentário, ok? Então vamos lá. O B, que é o valor total que deu, a conta deu 120 euros. Tá? Eu coloquei euros porque eu moro aqui em Portugal, eu coloco na moeda daqui. Então 120 euros. Aí a gorjeta é de 10%, ou seja, 0,10. Então quanto que vai ser o T? O T, a gente já sabe que é igual a B vezes 1 mais G. Ou seja, T vai ser 120 vezes 1 mais 0,10, né? Que é a mesma coisa que 0,1. Então, T vai ser 120 vezes 1,1. Esse T aqui vai ser igual a 132 euros. 132 euros. Beleza. Olhando para a nossa fórmula, a gente já tem o T e a gente já tem o WP, né, que é o peso. Só falta o W grande. Então, como que a gente calcula o W grande, né? Tá ali, ó. W grande está nessa fórmula. Então, vamos calcular logo ele aqui. Ó, W grande vai ser igual ao número de pessoas pobres. No meu exemplo, o número de pessoas pobres está aqui, ó, NP igual a 2. O número de pessoas de classe média é 3 e o número de pessoas ricas é 1. Então, tem 6 pessoas aí nesse restaurante, né? Teoricamente. Aí, vamos lá.
Então, o número de pessoas pobres é 2, então é 2 vezes o WP, que é o peso de pessoas pobres, que é 0,5, mais o número de pessoas de classe média, que é 3, vezes o peso, né, de uma pessoa de classe média, mais o número de pessoas ricas, que é 1, vezes o peso, né, que é 2. Então, vamos lá. Ó. Quanto é que vai dar o W? 2 vezes 0,5 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. Então, 1 mais 3 mais 2, 6. Então, temos aqui o valor do W grande. Agora, a gente já tem todos os dados e vai simplesmente colocar na fórmula para saber quanto cada pessoa, né, de cada classe vai pagar, tá? Então, vamos lá. Quanto que vai pagar as duas pessoas pobres, né? As duas pessoas pobres, eu vou colocar aqui P, ela vai pagar que é T, 132 euros, né? Que o nosso T aqui é 132, vezes o peso da pessoa pobre, que é 0,5, dividido por 6, que é o meu W. Isso aqui equivale a 11 euros. Esse é o valor que as duas pessoas pobres vão pagar, ok? Agora, as pessoas de classe média aqui são quantas? 3 pessoas. As 3 pessoas de classe média vão pagar 132 vezes o peso do médio, que é 1, dividido por 6. Isso vai dar 22 euros. Certo? E agora, o rico, né? Quanto que o rico vai pagar? Que é, nesse nosso exemplo, é só 1. Então, vamos lá, ó. 132 vezes o peso, né? Do peso do rico é 2, dividido por 6. Então, isso vai dar 44 euros. Ah, Miguel, tem um cara aqui que tá falando que não é rico. Tem um cara aqui falando que não é pobre e tem um cara falando que não é de classe média. Como é que eu faço pra resolver esse BO? Ó, o seguinte, a próxima vez que vocês forem até aí, se tiver como, pega o contra-cheque do cara e verifica o valor que ele recebe por mês. Aí isso vai ser completamente justo, porque tem outra fórmula aqui para você espertinho que não se acha de classe média só para não pagar 22 euros. Todo mundo é pobre nessas horas, todo mundo quer pagar menos. Então vamos lá. Ó. Essa aqui você vai fazer o seguinte: a vai ser, que é o valor que cada pessoa vai pagar, vai ser igual a YI dividido pelo somatório de YJ do 1 até o N. Ou seja, isso é a mesma coisa que você pegar o valor do salário e dividir pela soma dos salários. Obteu esse resultado, multiplica pelo valor da conta. Eu vou colocar aqui, ó, multiplica por T, que é esse nosso cara aqui, tá? O resultado daqui se multiplica por T, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma pessoa pobre, em média, que ganha 870 euros. Eu vou colocar uma pessoa de classe média que ganha 3.200 euros. E eu vou colocar um rico que ganha 9.000 euros. Ok? Vou fazer com esses dados aqui. Aí o que vai acontecer? Quanto é que vai ser o valor que o pobre vai pagar, né? O pobre ele vai pagar o 870 dividido pela soma de todos esses números, né? Que é o somatório. 870 mais 3.200 mais 900. Esse valor é 13.070, tá? 13.070 vezes o T, que é 132 euros. Então, quanto que ele vai pagar, né? 8,78 euros. Tá? Agora, o de classe média, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar o salário dele, que é 3.200, e vai dividir pelo total da soma dos salários, que é 13.070, e multiplicar pelo valor que deu a conta, né? Que nesse caso seria 132. Isso vai dar 32,31 euros. 32 euros e 31 cêntimos. E o rico, o ricão, ele vai pegar o salário dele, que é 9.000 euros, e dividir por 13.070, vezes 132. Isso aqui dá 90,89 euros. Nesse caso aqui, eu fiz apenas para 3 pessoas, tá?
E já nesse caso aqui eu fiz para 6 pessoas. Esses valores aqui, ó, pobre, médio e rico, é a quantidade... Ó, esse P aqui, esse 11 euros, é a quantidade que as 2 pessoas pobres vai pagar. Esse 22 é a quantidade que as 3 pessoas de classe média vão pagar. E esse valor é que apenas uma pessoa vai pagar. Aqui eu fiz para apenas 3 pessoas. Então, para uma pessoa pobre, para uma pessoa de classe média e para uma pessoa rica. Então, cada um vai pagar esse valor aqui. Beleza, galera? Então, sem briga, mostra aí o cálculo justo. Esse vídeo foi uma sugestão do meu primo Eduardo Oliveira Pereira. Valeu, meu primo, pela dica. Quero te ver aqui nesses comentários, viu? Espero que tenham gostado. Deixa o like, sua inscrição e ativa o sininho. Tenho certeza que vocês vão gostar dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.